Bom, seja muito bem-vinda à nossa live, né, do Caminho de Vênus, a live do Quebrando Ciclos, como a gente não repetir mais, né, os mesmos erros do passado, os mesmos erros que a gente já cometeu no amor, né? Porque o Caminho de Vênus, como o nome mesmo já diz, é o caminho do amor, né? Então, para quem não sabe, o Caminho de Vênus, ele é uma iniciação, ele é muito mais do que um curso, né? Ele é uma iniciação ao amor, ao feminino e à sexualidade, tá? Então, dentro desse processo, a gente vai trazer toda uma visão psicológica dessas partes todas da nossa vida, de todas essas questões que a gente enfrenta da nossa vida, mas também junto toda uma perspectiva atrelada ao espiritual, né? Porque o método MDA, né, da academia MDA, ele é exatamente os três pilares principais: corpo, mente e alma, ou seja, concreto, psíquico e universo sutil, espiritual. Então, porque eu acredito que o ser humano, ele precisa ser visto da sua forma global, né? Ele não adianta você olhar só corpo e esquecer da sua mente, esquecer do espírito, né? Ou da mesma forma, não adianta olhar só para a parte espiritual e esquecer do seu psicológico, do seu emocional e também do seu corpo. E a mesma coisa com o psicológico, não adianta você olhar só o emocional, mas deixar o seu corpo, né, sedentário, deixar o seu espiritual de lado, sempre fica faltando alguma coisa. O ser humano, ele só funciona bem mesmo, né, de forma mais equilibrada e harmônica quando ele atende os três pilares principais que formam e constituem o ser humano, tá? Então, por isso que a gente vai estar sempre aqui trazendo as conexões todas em relação a esses três pilares, tá? E aí, para isso, eu queria até compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver se eu vou conseguir, porque eu tenho uma citação de um livro que eu gostei bastante, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a minha tela. Compartilhar tela. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir abrir aqui na minha galeria. Deixa eu olhar aqui. Ela tá invertida, mas eu acho que eu consigo dar uma editada aqui nela rapidinho, só para a gente virar. E a gente conseguir ler. Mas não estou conseguindo. Tem um sinalzinho aqui, né? Hã? Um sinalzinho aqui no lado esquerdo para virar amarelo. Foi, agora foi. Aqui, pronto. Estava clicando no negócio errado. Então, essa citação, ela ilustra bastante o que é o caminho de Vênus, né? Como é o meu trabalho, né? Na busca da sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua interioridade. O seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. Os viajantes desses caminhos nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos, a gente precisa primeiro amar a nossa alma, assim como ela é. Desse modo, é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização de nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida chegará em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeiro. Então, aqui é muito interessante quando ele fala que dessa forma, né, através do amor, né, você não parte primeiramente da explicação psicopatológica, né, as feridas e os sofrimentos, mas sim aqui você parte do espírito, né, você parte da alma. Então, quando você
Deixa eu interromper o compartilhamento. Quando você fala dessa forma, você parte do princípio que somos uma alma, somos um espírito, né? E não simplesmente um corpo, a gente tem um outro entendimento desse processo, né? O sofrimento, a dor, ele ganha um propósito maior dentro de todo esse processo. Ele ganha um propósito evolutivo. Então, a gente entende que se a gente tem uma depressão, ou se a gente tem um transtorno de ansiedade, ou se a gente está com alguma outra doença, até mesmo um câncer, né? Ele está correspondendo a um estágio evolutivo da nossa alma. De alguma forma, pelo nosso nível de inconsciência, né? Quando se manifesta em doença, a gente precisa falar de níveis de inconsciência, né? Então, quando se manifesta a partir de níveis de inconsciência, né? A gente precisa entender que a gente está falando de uma mente que está inconsciente, né? Porque uma mente consciente, ela não adoece, né? Então, ou seja, ali foi uma forma que a alma humana, ela encontra de manter aquela pessoa evoluindo, né? Então, aquilo corresponde a um propósito maior. E assim é o caminho de Vênus, tá? Assim é o caminho de Vênus, assim é o meu trabalho. Eu parto sempre dessa premissa do espírito, sempre da premissa da alma, então por isso que eu sempre vou falar das questões bastante evolutivas, né? E não somente da questão psicoterápica, da questão do trabalho psicológico, né? Do trabalho do emocional, do mental, né? Mas sim dessa parte toda global do ser humano, aonde eu parto do espírito, né? Ou seja, desse propósito maior, dessa questão evolutiva, dessa alquimia que precisa acontecer, né? Desse processo que é se transformar chumbo em ouro, né? Então, eu quis muito trazer primeiramente essa citação para que a gente possa entender o porquê que o meu trabalho tem a abordagem que tem, tá? E por que o Caminho de Vênus existe da forma como ele existe, né? E que, como eu já falei aqui, tem a regência de Maria Madalena, então não poderia deixar de partir mais uma razão para não deixar de partir do espírito, né? Porque é algo que ela vem pedindo para que a gente faça, que é justamente evoluir, né? E nos transformarmos como mulheres, né? Bom, então, feito isso, vamos entrar agora no tema específico da aula, né? Que é justamente essa questão do quebrar os ciclos, né? Como, Vanessa, que eu não vou repetir os mesmos erros, né? Como é que eu posso deixar de cometer os mesmos erros no amor, né? Muitas mulheres têm, cada uma no seu, cada um, né? No seu momento, tem uma questão em relação a isso. Tanto as mulheres casadas, né, ou as que estão num compromisso, num relacionamento sério, que estão namorando, quanto as mulheres que estão solteiras, né? Então, todas elas têm um processo ali e que elas estão com uma dor, com um processo de trava na vida delas amorosa, né? No caso das mulheres solteiras, a maioria está muito cansada, né? De tentar encontrar uma pessoa e não achar essa pessoa, né? Estão com medo de serem traídas novamente, estão com medo de se enganar novamente, estão com medo, não se sentem seguras de fazer uma boa escolha, né? Então elas têm muito medo, elas acreditam que os homens não estão querendo nada com nada hoje em dia, né? Então elas estão muito cansadas, elas estão muito exaustas dessa busca que não tem dado em nada. Muitas mulheres solteiras, elas acreditam que estão nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, né? Então, quando a gente, infelizmente, a gente se depara com esse cenário, né? Com esse contexto, a gente entende o quanto é exaustivo você tentar alcançar um objetivo, você acreditar que você está ali mudando as suas estratégias para conseguir esse objetivo acontecer e ainda assim você fala, pô, caramba, ainda assim de novo eu não consegui, né? Então é compreensível que essas mulheres não estejam querendo tentar de novo, que elas estejam dando uma pausa e muitas vezes essa pausa tem sido longa demais, né? Porque aos poucos isso vai se transformando também numa indisponibilidade emocional e vocês vão entender como e por que isso se transforma numa indisponibilidade emocional.
Já as mulheres casadas, né? Elas acabam entrando num relacionamento, acreditando que, pô, consegui, né? Encontrei o cara com quem eu vou ser feliz, eu vou construir minha família. E aí, de repente, esse relacionamento começa a não funcionar direito, né? Ou não funcionar de acordo com as expectativas que ela tinha, né? Então, é um casamento que vira muitas vezes uma disputa, um ringue, né? Onde um fica medindo poder com o outro, né? Então elas estão tentando de tudo para fazer esse cara mudar, estão apostaram muito nessa relação e agora elas estão vendo que existe um descaso muitas vezes da outra parte em relação a isso, a não se preocupar, a não se comprometer com a própria com o próprio relacionamento, com a evolução desse relacionamento e até com a própria evolução da pessoa, né? De si próprio. Então, elas estão ali, a mulher em geral, gente, é importante dizer que a mulher em geral, justamente por ela ser mulher, pelas características, pelos valores que o feminino carrega, a mulher em geral, ela é sim mais voltada e mais preocupada com as questões emocionais, com as questões de relacionamento, portanto, tá? Muito mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher ela tem uma facilidade maior, porque essa é uma característica do feminino de olhar para dentro, tá? Então, os homens não, eles têm um olhar mais voltado para fora. E com a sociedade que se formou hoje, do jeito que ela é, estruturada da forma como ela é, isso se tornou ainda mais forte, tá? Isso se tornou ainda mais presente no dia a dia dos casais. Então, as mulheres casadas, elas estão enfrentando isso, elas estão muitas vezes em relações abusivas. Elas estão exaustas, achando que estão carregando tudo sozinha nas costas nessa relação. Elas acreditam que são as únicas comprometidas em fazer aquilo melhorar e não sentem que podem contar com o marido que tem, né? Então, elas não se sentem vistas, elas não se sentem ouvidas nessa relação, elas se sentem sozinhas mesmo, acompanhadas. E não tem solidão pior do que essa, né? Porque uma coisa é você estar de fato sozinho, outra coisa é você estar sozinho, mas quando tem alguém do seu lado. Ou seja, a pessoa ignora completamente você, completamente as necessidades da relação, completamente as necessidades emocionais de um e de outro, né? Então, isso é muito triste, a realidade que muitas mulheres têm enfrentado, sem falar nesses extremos, como eu falei, né? Dos abusos que acontecem na relação, muitas vezes abusos físicos mesmo, né? E que isso são extremos muito, muito, muito perigosos, né? Em que as mulheres acabam se colocando ali, né? Então, a minha proposta aqui é trazer um olhar para a gente, né? Um olhar, uma visão psicológica, né? Justamente para a gente começar a destrinchar esse problema, né? Para que a gente possa entender da onde que isso vem, por que que isso fez a gente travar na nossa vida amorosa e como que a gente vai fazer para sair disso, né? Então, se a gente observar, um ponto muito importante para a gente começar a entender toda essa problemática é olhar para o nosso sistema familiar feminino. Nossa mãe, nossas avós, nossas bisavós e por aí vai. Em geral, se a gente parar para observar, o que será que a gente escutou quando a gente era pequena, das nossas mães ou das nossas avós a respeito de relacionamento, a respeito de homem, né? O que que você escutou, Flávia, quando você era mais jovem? A respeito disso. Você se sentir à vontade aqui, pode abrir o microfone para falar, tá? Eu estava até anotando aqui, fazendo uma comparação, sabe? É justamente o que você está falando. Minha mãe minha avó materna, minha avó paterna. Aí, assim, sempre tem problema, né, na relação. E estava até chegando aqui no ponto da bisavó, que eu estou escrevendo aqui para me lembrar. Assim, a minha mãe sempre trabalhou demais, sabe? E meu pai também. Mas assim, nunca assim, em casa, eu nunca vi eles brigando, sabe?
nunca teve uma briga, nunca vi. Às vezes discorda de alguma coisa, mas chega à conclusão, né? Sempre foi assim a relação entre eles, minha mãe e meu pai. E a minha avó e o meu avô materno, do lado da mãe, ainda era melhor ainda, sabe? Porque nem discussão eu escutava, nada, sabe? Parece que era assim, eles eram muito assim, diplomatas, parece que tinha muito amor, sabe? Uhum, Já do lado do meu pai, parece que era de fazendeiro, e o pai do meu pai, ele ligava muito para minha avó, sabe? E eles tinham uhum, filhos e ela ficava o serviço, né, todo, e ele ia sair para resolver problema, para ele, naquela época dele, dava um de tipo advogado, juiz, sabe? Tipo, uhum. tinha algum problema nas fazendas, ele que ajudava ele ia mais os problemas de fora do que de casa. E reparando assim, igual do lado da minha mãe, bisavó também, parece que do lado da minha mãe foi mais assim, teve mais atenção, né? É, como é que fala, gente? Companheirismo, né? No casamento. Até do lado Uhum, da minha mãe bisavó, eu lembro que também, que a minha mãe contava, né, para mim. Que assim, ela combinava também com o marido dela, assim, é lógico que as pessoas têm um gênio diferente, né? Às vezes um é mais nervoso que o outro mais calmo, mas assim, até mesmo para dar certo, né? uhum. Desse lado da minha mãe, as coisas fluíram mais, sabe? Eu acho que também pode ser pela educação, né? Pode Às vezes ser. pela educação, que a educação era, sabe? E tá do lado do meu pai, assim, foi totalmente diferente. Agora, assim, do meu casamento, que eu tô aqui lembrando, que eu separei porque teve até incompatibilidade de gênio, sabe? Porque, Uhum, assim, igual você estava falando, que eu estava esperando uma coisa que ele não passou para mim. Tipo assim, eu que tinha que fazer mais também, sabe? Ele não ajudava uhum, fez em casa. Às vezes comprava uma coisa que ele gostava, cerveja, coisa que ele gostava de comer, domínio de pagar, a luz, as compras básicas da casa, sabe? É igual você falou, e assim a gente vai sentindo, eu me sentia, igual você falou, um descaso, sabe? Porque ele gastava dinheiro com outras coisas, assim, até dava dinheiro para o pai dele, para a mãe dele, para a sobrinha dele, filho dele, menos para mim, para nossa casa, sabe? Tudo tem que ser eu. uhum, uhum. Aí aquilo que você falou do descaso, eu lembrei do meu casamento, como que foi. Às vezes eu sentia até um pouco de descaso, entendeu? Sim, é E, totalmente compreensível. e também, além da, igual você falou também de abuso físico, eu sentia um certo abuso moral, entendeu? Psicológico, né? Isso, Emocional ali. eu sentia muito isso também. Eu ficava assim, poxa, vida, sabe? Só eu que tenho que fazer de tudo para esse casamento dar certo. Sim, exatamente. Esse é um Até, cenário bem comum que é, acontece hoje com muitas mulheres. até que mesmo estando dele, eu ainda gosto. Eu abri mão dessa relação porque e desse casamento eu preferi divorciar, porque eu me senti usada, sabe? Uhum. Sim, faz sentido. Que você tenha se sentido dessa forma, faz muito sentido. Ah, com a dinâmica que você estava, né, vivenciando na sua vida É, conjugal. eu ficava mais com a família da minha mãe, né? E meus tios, sabe? Meu tio era uma gracinha. Todos meus tios ajudavam em casa, até fazia comida. O meu irmão também é uma gracinha. Todos meus primos, sabe? Ajuda a lavar a Uhum. louça. Era
completamente diferente, sabe, o que eu tinha, assim, na minha educação, porque o mesmo que Uhum. a mulher faz na minha família, desde a família da minha mãe e do meu pai, a minha família toda. O que a mulher faz num casamento, o homem também, tipo, a mulher tá fazendo almoço, então o que que acontece? Igual meu irmão faz, tipo, se a mulher dele fazer almoço, ele vai arrumar, lavar a louça, entendeu? É um acordo, né? São os acordos dentro da relação, né? Que precisam ser revistos. Isso, eu estava acostumada com isso, sabe, aí de repente eu entro, não tem nada do que eu estou acostumado, assim, não tem nenhuma cumplicidade, companheirismo nesse ponto, sabe. Eu não Sim. consegui aí eu não consegui acostumar. Sim, maravilhoso, Flávio, o seu relato. É muito interessante que você mostre um contraste do que você viu muito na família do seu pai, do que você viu na família da sua mãe, né? Em geral, o que que acontece? Tudo isso é que as mulheres vêm passando atualmente, que você passou e que você viu, né, muito mais na família do seu pai acontecer, né? As mulheres vêm enfrentando isso há milênios e milênios e milênios, né? Muito antes até de Maria Madalena, ou seja, mais de 2024 anos atrás, né, isso já estava acontecendo, né? As mulheres sendo muito subjugadas nesse processo todo, né? Então, assim, isso é sistêmico, né? O que a gente viveu, de alguma forma, a gente absorve do nosso sistema familiar, né? Seja através da linhagem feminina que veio através do nosso pai, seja da linhagem feminina que veio através da nossa mãe, ou ambos, né? De alguma forma a gente reproduz aquilo, a gente é ensinado a fazer dessa forma. Então, Flavinha, de alguma forma, você aprendeu a fazer as coisas desse jeito, né? De um jeito em que acabou inconscientemente, tá? Que eu tô dizendo, tá, Flávia? Não é uma coisa consciente, porque às vezes a gente fala, ah, poxa, mas eu queria que fosse dessa forma, mas então por que não está acontecendo? Tem algum processo ali inconsciente que está agindo, né? E regendo aquilo ali. Então, inconscientemente, às vezes, por uma falta de um posicionamento correto, por uma falta de uma atitude, né, mais firme, a pessoa acaba entendendo dentro da dinâmica familiar ali que se forma com o nosso cônjuge, acaba refletindo de um jeito completamente oposto ao que a gente desejava. E aí a gente fica confuso, a gente não sabe por que, que aquilo aconteceu daquele jeito, a gente não entende o que eu errei, né? O que eu deixei de fazer e tudo mais. Às vezes é justamente o contrário, tá fazendo demais, né? Porque muitas vezes as mulheres, né, elas entram nesse limbo, né, nesse lugar de aprisionamento relacional, afetivo, justamente porque elas estão fazendo demais, né? Muitas mulheres acabam não vivenciando o relacionamento dos sonhos porque elas estão fazendo demais, né? Então, muitas vezes, né, por exemplo, talvez realmente, no caso aí que você trouxe o exemplo da família da sua mãe, a coisa fosse mais fluida. Mas talvez fosse, como você disse, por uma questão educacional, onde a mulher não rebatia. Ela não tinha o direito de falar sobre o que ela pensava, ela não tinha o direito de dizer o que ela queria e como ela gostava, ela tinha que aceitar o que o homem dizia, o que o homem queria, o que o homem falava. Ela acatava a vontade do marido, né? Então, realmente, dessa forma, não tem discussão, né? Mas, claro, poderia ser realmente uma coisa que, apesar do tempo, tenha sido realmente fluida, né? Mas em muitos dos casos em que não acontecem brigas, né, e isso às vezes, muitas vezes é cultural mesmo, é justamente por não se falar. Por exemplo, a cultura americana de relacionamento, só para contrastar aqui com a cultura brasileira, né? Eles não falam, isso é até hoje, tá? Não se fala sobre o problema. Não se fala. Se tem algum incômodo, isso não se fala. Eles fingem que aquilo não existe e seguem. E aí o resultado é uma relação frígida, uma relação fria, uma relação em que não há conexão verdadeira emocional, porque a conexão emocional ela não se dá somente nos momentos bons, mas principalmente nas conversas difíceis. Que é ali que a gente vai se sentir vista, vai se sentir importante, vai se sentir acolhida, porque a gente está vendo que a gente tem espaço
para existir, né? Então, esse contraste é muito importante da gente ter em mente também, né? Que é importante a gente falar sobre aquilo que a gente quer. É importante a gente se posicionar sobre aquilo que é valioso para a gente. A gente vai entender melhor quando eu trouxer a visão de Madalena sobre isso, tá? Então, muitas vezes, existem alguns contrapontos aqui que eu gostaria de fazer em relação aos diversos cenários que a gente tem. Você trouxe um, né, Flávia, sobre um cenário que você viveu. E existem outros cenários das mulheres que vivem coisas semelhantes que você viveu, né? E onde as razões acabam sendo inúmeras, né? Porém, de alguma forma, elas coincidem entre todas nós mulheres, né? Muitas vezes é uma falta de posicionamento nosso, é uma falta de firmeza. Para muitas mulheres, é uma exigência sobre expectativas irreais. O que eu quero dizer? A partir do momento que a gente entende que isso é sistêmico, a gente está vindo de uma família disfuncional. Ou seja, a gente está ali repetindo uma disfuncionalidade do nosso sistema familiar. O nosso sistema familiar, ele nos trouxe informações que estavam distorcidas sobre a realidade. E aí, por conta disso, a gente cria na nossa cabeça expectativas irreais sobre aquela relação, sobre aquela pessoa, né? E a gente vai entender bastante isso quando eu falar sobre as deusas aqui, que eu vou trazer o conteúdo das deusas justamente para clarificar mais isso na vida prática da mulher, como que isso acontece, tá? Então, quando a gente atinge expectativas irreais, né, que a gente fica ali criando na nossa cabeça essas expectativas que não vão ter como ser atendidas porque elas não correspondem a uma realidade de fato a qual é possível construir e pautar um relacionamento saudável, isso cria mais um problema, né? Isso vai criar na mulher um estado nela de constância, onde ela está constantemente vigilante. Então, isso traz essa eterna vigilância, esse eterno controle, né? Porque se ela está vigilante, ela está querendo controlar de alguma forma, né? Então, esse eterno controle traz para ela uma grande exaustão, né? Então, essa é uma das razões também para as mulheres estarem tão sobrecarregadas. Elas querem que tudo saia perfeito, elas querem a harmonia perfeita. Só que não existe esse equilíbrio perfeito. Só que não existe essa harmonia perfeita. E acaba que essas expectativas irreais sobre o outro, sobre como a relação deve ser, ou sobre como o outro deveria ser, faz com que a mulher se frustre. E faz com que ela crie na cabeça dela crenças limitantes a partir disso. Né? Então, isso faz ela acreditar nas reais possibilidades de amar e ser amada, porque isso torna ela descrente, tira a fé, a crença dela no relacionamento. Né? E dali, se aquilo não é resolvido naquele momento, aquilo vai virando uma grande bola de neve na vida da mulher, tá? Então, e essas exigências desmedidas nos relacionamentos, porque a maior parte das mulheres são extremamente exigentes, né? Seja porque, por exemplo, um exemplo de exigência é eu acreditar que o meu marido deveria adivinhar o que eu preciso, né? Então, na verdade, você tem que falar o que você precisa, né? O outro, mas ele não tá vendo? Não, não tá. Não tá vendo. As pessoas, em geral, elas são muito autocentradas. Elas estão muito focadas nelas. E se a gente não tá ali para a gente lutar pelo nosso próprio espaço dentro da relação, tipo, epa, existe um limite aqui entre nós, o outro, ele vai nos invadindo, né? Ele vai tomando aquele espaço e a gente vai se sentindo cada vez mais oprimido, né? Por isso que a gente precisa falar. Por isso que a gente não pode achar que o outro está vendo ou que o outro tem que adivinhar o que a gente precisa e necessita. A gente precisa saber se colocar de uma forma sem se vitimizar, no sentido de que somos todos responsáveis pela criação daquela relação, pelo fruto dessa relação, pelo resultado dessa relação, né? Cada um no seu cada qual, né? Porque a relação é feita de dois e não só de um, então a responsabilidade por certo ou errado da relação é sempre dos dois, né? Então essa consciência de tirar a vitimização também é muito importante, do tipo, nossa, coitada de mim, não. Você escolheu essa relação, você escolheu esse marido, né? Quais foram as evidências que você negou sobre esse homem na época de namoro, por exemplo? Porque as pessoas dão sinais. Só que, infelizmente, a gente fica, quando casar muda.
Ah, ou então toma como desafio. Eu vou mudar esse cara, comigo vai ser diferente. Não, não vai, né? Então essas são partes de algumas expectativas irreais, né? Não, mas vai melhorar. Aí fica naquela, sempre do que vai melhorar e nunca melhora, né? Então fica lidando com isso o tempo inteiro. E aí isso vai criando um grande abismo, né? Tanto dentro da pessoa, que cria um grande vazio, quanto na relação, um distanciamento emocional, porque não é possível se relacionar com aquilo que é perfeito nesse caso aqui, né? A única coisa com a qual a gente pode se relacionar que é perfeita é Deus. Fora isso, a gente precisa conseguir baixar um pouco, né, essas expectativas no sentido de não de deixar de ter expectativas ou deixar de ser exigente, mas colocar isso numa medida que seja justa e equilibrada para ambos, né? Para que a gente não perca a mão, seja exigindo de menos ou exigindo de mais, né? Para que a gente não perca a mão, né? E aí, então, haja espaço para acolher as imperfeições, haja espaço para acolher o erro, haja espaço para o perdão, haja espaço para recomeçar de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias, desde que ambos estejam claramente comprometidos com a relação. É sempre possível recomeçar, né, dentro da própria relação. E aí, para as mulheres que estão solteiras, é justamente o que acontece, né? Falando um pouco aqui agora para as mulheres que estão solteiras. Muitas vezes a gente passa uma experiência ruim. Vamos supor assim, vou fazer uma analogia aqui com comida, tá? Comi uma comida cheia de pimenta. Nossa, mas foi tão ruim, tão ruim, tão ruim. Eu nunca mais quero saber de pimenta. Por quê? Porque foi demais. Foi uma experiência em excesso. Aquela substância da pimenta estava em excesso naquela comida. Ou seja, foi perdida uma medida exata para que aquilo tivesse o quê? Uma harmonia sensorial no paladar, né? Então aquilo ficou em excesso, aquilo queimou. Então, a gente traumatiza. Só que isso não significa que a pimenta é ruim. A medida é que não foi correta, né? Então, a mesma coisa, então, trazendo isso para o relacionamento. Experimentei uma relação ruim. Isso não significa que um homem nunca presta. Isso não significa que não existem homens que não prestam. Isso não significa que todas as experiências que você vai ter vão ser ruins. Isso significa que existe algo ali que você desconhecia e que por isso foi ignorado e trouxe aquela experiência para que você ficasse sabendo da existência daquilo que estava sendo ignorado. Você, então era isso aqui. E aí faz o reajuste da rota, para então na próxima ir mais preparado. Só que não, o que que acontece com a maior parte das mulheres solteiras? Não, pronto, não quero mais saber, né? Por quê? Porque não houve uma correção de rota. Não usou a experiência anterior para um aprendizado. Então, porque muitas dessas mulheres querem ficar resolvendo sozinha o seu próprio BO. E não reconhecem que precisam de ajuda e que precisam pedir por essa ajuda. Poxa, mas não está vendo que eu preciso? Não, não está vendo. Cada um está no seu corre, né? Cada um está muito na sua vida. As pessoas são muito autocentradas, como eu falei também. Além de tudo isso, claro, cada um tem sua própria vida, mas também a galera está muito autocentrada, né? Tá muito autorreferente, né? Tá muito egoísta. Então, a gente precisa, ei, você pode me dar uma ajudinha aqui? Isso aqui, buscar uma terapia, buscar alguém para olhar os seus pontos cegos, né? Alguém que você confie para você desabafar sem julgamentos, né? Para conseguir auxiliar você a processar aquilo que aconteceu, então você vir mais preparado para o próximo passo. E aí você faz o quê? Você consegue passar de fase. O que tem acontecido com a maior parte das mulheres, casadas ou não casadas, elas não estão conseguindo trocar de fase como a lua. Elas são a própria lua, totalmente capazes de renovar suas águas, totalmente capazes de renovar suas fases, e não estão conseguindo fazer isso, né? Estão presas nesse passado, estão presas nas frustrações anteriores, e se lamentando muito por isso, e cultivando a amargura. E aí isso impede o quê? De ver as oportunidades que o universo está ali, ó, jogando, ela está olhando para cá, o universo só jogando aqui, ó, e ela olhando para cá, para o passado. É muito a carta, para quem conhece tarô, a carta 4 de copas. Que é exatamente isso, aquela frustração, eu presa no passado, nostálgica, e o universo jogando ali oportunidades e eu simplesmente não vendo que eu estou presa no meu passado, eu estou ancorada nele, numa experiência que foi ruim, e aí eu me fecho.
né, por desconfiança, eu fico excessivamente desconfiada, aí eu fico controladora, querendo controlar cada passo do cara que eu tô conhecendo, ai meu Deus, então aí, tudo é um sinal, né, aí fica caçando coisa errada que o cara possa estar fazendo, ó, isso aqui deve ser que ele tá me enganando, ah, isso aqui, ó, com certeza tá com outra, né, fica neurótica, aí vem o ciúme, aí vem uma série de coisas, de inseguranças, ah, ou então crenças de que não sou boa o suficiente, ah, eu não consigo, comigo nunca dá certo, ah, o amor não é para mim, né? É daí que vai nascendo as crenças limitantes também. E tudo isso, muito dessas exigências que as mulheres fazem, né, é uma indisponibilidade emocional disfarçada de exigência, né? Então, e muitas vezes, não, eu tô me cuidando, aquela solteira que está se isolando, né? Eu tô me cuidando. Não, é um autocuidado que está disfarçado ali, né? Na verdade, aquilo é uma indisponibilidade emocional. Ela não está afim pelo medo, pela insegurança, por não se sentir boa o suficiente, pelo medo de ser abandonada, de não conseguir se fazer importante para esse homem, ela prefere se privar disso. E aí ela passa fome, fome emocional, fome de parceria, fome de companheirismo, porque ela não está conseguindo processar, né? E uma coisa, Flávia, que você falou lá no grupo, né? Que você deu a sugestão do luto. Eu gostei bastante, porque isso que eu tô falando se conecta muito com o que você trouxe, tá? Se conecta por quê? Porque a gente tá, nós mulheres, quando a gente se encontra nessa situação, a gente tá com vários lutos não processados, diversas perdas, diversas expectativas frustradas, diversas decepções, tristezas, desapontamentos, né, ali não processados. Então a gente acumula esses lutos todos e a gente não consegue passar de fase, porque a gente só passa de fase quando a gente entende o que aquele luto está querendo dizer. E aí, se a gente está com aquilo acumulado, aquilo leva um pouco mais de tempo para ser dissolvido. Então, é um processo alquímico, né, da solútil. Eu gosto muito de falar desse processo alquímico, que é um processo que traz a dissolução desses lutos, que traz a limpeza, que traz a purificação desses processos, né? Porque quando a gente passa por uma decepção dessa, quando a gente passa por uma frustração como essa, isso é um luto, isso é uma perda. É o processo que a gente chama, na alquimia, de mortificatio, né? É um processo que é da parte da fase do nigredo, é uma fase negra, né? E ali a gente vai e precisa processar aquilo, para então atingir as camadas mais sutis e poder passar adiante. Mas se a gente não faz isso, a gente fica presa ali, tá? Então, e toda essa hipervigilância, esse controle, essa super exigência, esse autoabandono, ele corta a conexão com a nossa autenticidade. Ele corta, a gente não consegue ser autêntica, a gente não consegue ser a gente mesmo, porque a gente está constantemente com medo, a gente está constantemente insegura, a gente está achando que o cara vai passar para trás, que o cara vai enganar, que o cara vai trair. A gente está o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro co-criando essa linha de tempo que vai trazer essa situação para a gente, porque a gente está vibrando naquilo, né? A gente está se conectando com isso, a gente está escolhendo pelo medo ao invés de escolher pelo desejo, que é esse o caminho que a gente deve seguir, o caminho do desejo. É bem a carta do louco do tarô, né? Tipo, se joga aquele e sempre essas situações do amor, gente, sempre vão exigir para a gente, em algum momento, um salto de fé. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou me jogar nisso aqui. Claro, não é sobre ser imprudente, é sobre trazer a razão junto, né? Mas, ainda assim, não significa que não vai exigir de você um salto de fé, um salto de confiança, de fé, de acreditar que aquilo pode ser, que existe uma possibilidade dentro dali, né? Que existe algo ali que pode ser realmente trazer muita satisfação e realização para a gente de alguma forma, né? Então, todas essas questões que a gente traz de exigência e controle, elas são partes do quê? Algo aprendido na nossa infância. Isso faz parte de traumas vividos na infância, de questões disfuncionais sobre o que é amar e ser amado que a gente aprendeu na nossa infância, tá? Então, infelizmente, às vezes o que, por mais que às vezes possa ter havido um bom exemplo e tudo mais, muitas vezes pode acontecer de ficar o outro exemplo, o exemplo que foi ruim, né? Então, isso vai muito principalmente da relação do nosso pai, da nossa mãe, de alguma forma ali, algo não funcionou direito para a gente a nível inconsciente, né? A gente não sabe, muitas vezes a gente não lembra, mas o inconsciente ele é tão, 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 tão sensível que ele absorveu.
né? E aquilo ficou lá na memória, né? Então, a memória, ela vai sendo formada aos poucos depois do nosso nascimento, a nível cerebral, né? E por isso muitas coisas a gente também não lembra, né? Porque a gente era muito pequena quando tudo começou a acontecer. Ou seja, boa parte dessas lembranças já começa na gestação da nossa mãe, da gente, né? Então, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, aquilo já começa a ter um impacto na gente, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, a gente só está sentindo, e muitas vezes as experiências não são tão boas assim, e a gente vai absorvendo aquilo ali, né? E o útero, né? Muitas mulheres sabem, é a grande memória da mulher. Então, a criança está ali dentro, ela está vivenciando as memórias daquela mãe, as experiências daquela mãe, então ela vai sugando e herdando tudo isso, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter uma clareza sobre essas questões das expectativas para a gente não tentar um ideal impossível de ser alcançado, né? E aí a gente acaba acreditando que a gente tem que dar conta de tudo, né? Ah, então, sinal que se esse cara não está me correspondendo é porque eu não estou fazendo o suficiente. Aí eu faço, ou seja, eu só dou. Receber que é bom, nada, né? Então, só estou ali me doando. E isso baseado em quê? Em não dar conta de tudo sem espaço para fragilidades e vulnerabilidades. Isso é um ideal impossível. Isso é uma expectativa irreal. Ou seja, não lido com as minhas emoções, fico me ressentindo, não falo nada, guardo para mim, não conto para ninguém, não converso com o meu marido sobre isso, ou não estou conhecendo uma pessoa, não me posiciono sobre o que é valioso para mim, vou deixando o barco correr, o cara lá ficar guiando e liderando a relação e eu completamente omissa, sem me posicionar, porque eu tenho tanto medo de não ser aceita, eu tenho tanto medo de que ele me descarte, eu tenho tanto medo, né, de que ele não me queira, que eu vou fazer a boazinha. Então, né, muitas mulheres partem para esse jogo, né? Eu mesma já fui uma delas, né? Já fiz a boazinha. E a boazinha faz o quê? Se ferra, né? Porque a boazinha está se anulando, né? Ah, eu vou ser legal. Ah, o cara não tem que falar de mim que eu não pego no pé dele. É, mas também vai assumir outra. Muitas vezes é isso que acontece, né? As mulheres se enganam. Os homens amam uma mulher que se posiciona, uma mulher que é firme, né? A gente tem Maria Madalena como exemplo, né? Em nenhum momento ela foi boazinha, né? Em nenhum momento ela deixou que falassem do jeito que quisessem com ela. Esse não é o exemplo que ela nos dá, né? Então, tudo isso vai acumulando nessa mulher e vai gerando essa sobrecarga, e vai gerando essa exaustão, né? Então, vai gerando toda uma problemática na vida dessa mulher, né? E aí vem esse desequilíbrio emocional, né? Vem nas relações uma inversão das funções, né? Porque tem uma inversão de valor ali também, então vai inverter as funções, a quantidade de mulher, né, que faz na relação, se sobrecarrega pra caramba, e o cara lá, né? Ou seja, um fracote, né? Mas o quanto a gente está dando espaço para esse homem fazer? O quanto a gente está se posicionando do jeito que realmente a gente consiga se fazer entender para esse homem, para ele entender que se ele não fizer, ele vai rodar, né? O quanto a gente está se posicionando, na verdade, como a gente que está com medo de perder, e não como ele deveria ter medo de me perder. Existe uma diferença energética e o que chega antes, gente, é sempre a sua energia. Muito mais do que as suas palavras, é a sua energia. É isso que sempre vai chegar antes, né? Então, as pessoas precisam ter essa clareza, porque essa disponibilidade emocional, ela fica disfarçada dessa autossuficiência. Ah, eu sou independente. Não, você está sendo autossuficiente. Existe uma diferença entre ser independente, é o que toda mulher deve ser, e ser autossuficiente. Autossuficiente significa eu não preciso de você. E isso é inconsciente muitas vezes. A mulher passa na postura dela, na forma como ela age, que ela não precisa do cara, que o cara é um inútil na vida dela, né? Então, por quê? Porque ela é toda a fortaleza. Ela se bastou demais, em excesso. Lembra da pimenta? Em excesso. Ou seja, ela não abre espaço para outro caber na vida dela, para o outro se posicionar, para o outro se pronunciar. Ela não abre. Ela acha muitas vezes que está fazendo isso, mas ela não está.
Porque a forma como ela comunica, então aqui a gente vê um ponto importante, a comunicação entre as partes não está sendo suficientemente eficaz para se fazer entender. Então é preciso uma mudança de curso aqui, dessa rota, tá? Tá fazendo sentido, Flavinho, o que eu tô falando? Você quer falar mais alguma coisa? Tá se vendo aí? É sim, Vanessa. Fazendo sentido, sabe? Porque, igual você estava falando, eu sempre me posicionei bastante, sabe? E, igual você falou, talvez, pode ser também que eu não deixei espaço, né? Não tô te ouvindo. Você tá falando ou não? Você terminou de falar? Não terminei de falar. É, Ah, tá. é porque, às vezes, eu sempre me posicionei demais, entendeu? Eu acho que foi o excesso que eu não deixei espaço para ele também. Às vezes pode ser, né? Sim, pode ser que você estivesse fazendo demais, pode ser que a forma como você se posicionava não era a melhor forma, porque se a mulher se posiciona cobrando, isso tem um impacto, entendeu? Diferente de você falar daquilo que te agrada, isso tem outro impacto, entendeu? Muitas mulheres se posicionam cobrando. Você não tá vendo? Não sei o quê, né? Poxa, você nunca me leva para jantar. Poxa, você não sei o quê. Tá sempre reclamando. Isso não é posicionamento. Reclamação não é posicionamento, né? É diferente você falar, poxa, eu adoro quando você me leva para jantar. Será que a gente pode fazer isso nessa sexta? Isso não é reclamar. Isso é falar sobre aquilo que é valioso para você. Então, isso é muito diferente, né? Muitas vezes as mulheres falam no impulso da raiva. Elas se deixam o pote encher para então falar. E aí isso também não funciona. Uma vez eu escutei uma frase de um casal que eu gosto muito, que eu vejo que eles são muito, muito focados na evolução mútua, né? Da relação e de si mesmo. Eu ouvi isso do próprio homem, né? Da relação, que ele falou assim: um monstro a gente mata quando é pequeno. Cara, eu nunca esqueci essa frase. Surgiu um probleminha, na hora você tem que tratar com a pessoa que está com você. Não pode deixar acumular. Esse monstro vai crescer. E aí vai ficar muito mais difícil de aniquilar esse monstro. Entendeu? Então não pode deixar o pote encher, não pode deixar transbordar. Aconteceu, tá com raiva, tudo bem. Dá aquela respirada, vai beber uma água, né? Conversa com uma amiga primeiro, vê um ponto de vista diferente, né? Se estiver na terapia, conversa com a psicóloga, mas fala, não deixa passar muito tempo. Até porque a pessoa vai sentir a sua energia esquisita, né? Vai sentir ali que de repente tem alguma coisa errada entre vocês. Fala, né? Não deixa a pessoa pensando milhões de coisas, não deixa dar tempo dela achar milhões de coisas a seu respeito, né? A gente não está falando de uma amizade, a gente está falando de relacionamento amoroso. É diferente o nível de intimidade e a dinâmica da coisa. Não dá para correr tão solto, não dá para correr. A gente precisa blindar a nossa relação. A gente precisa saber, como é que se diz, como conduzir esses processos de comunicação também, né? Então, por exemplo, se você reclama, mas você continua fazendo as mesmas coisas, sobrecarregando, é como se você desdissesse o que você falou. Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas enfim, né? É como se você, ela reclama, mas continua o mesmo padrão de comportamento, sabe? E aí a pessoa fica confusa. São sinais confusos que a gente acaba passando para o outro sem a gente perceber, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente está se posicionando, na verdade, a gente não está se posicionando, a gente está sendo defensiva. A gente está se defendendo. Então, existem vários casos, entendeu? Em relação a esses pontos, tá? E aí, como eu falei, né? A origem desse padrão vem dessa desnutrição emocional que a gente veio, né, ao longo da nossa vida passando, né, durante a nossa infância, gerando uma desconexão com a gente mesma, né, em relação a esses processos emocionais, tá? E só que o nosso desejo é sempre o mesmo quando a gente está falando de relacionamento, né? Amar e ser amado, ou seja, ter um relacionamento recíproco e saudável, né? E para isso, de que forma a gente quer ter isso? De uma forma que a gente se sinta segura, que a gente se sinta alicerçada, né?
nessa relação. Tudo que uma mulher deseja é se sentir segura numa relação, é se sentir confiante naquela relação, né? Não se sentir o tempo inteiro ameaçada dentro daquela relação. Ou porque uma outra pessoa pode chegar, ou porque aquele cara pode abandonar, ou descartar, ou porque ela vai ser humilhada, né, desapontada, né? Esse cara vai decepcionar ela daqui a pouco, ó. Tá bom demais para ser verdade, daqui a pouco, ó, vai me decepcionar. Entende? A gente chega com esses medos, assim, muito desconfiada, muito amedrontada, muito insegura, né? E aí a gente acaba se isolando na gente mesma. Inclusive, muitas mulheres fazem isso dentro da própria relação. Elas se fecham dentro da própria relação. São duas pessoas, na verdade, solteiras vivendo na mesma casa, não é um casamento. Porque cada um tem um plano, cada um tem um sonho. Ora, bolas, é o sonho da família ou o sonho de cada um? Se é para ser o sonho de cada um, precisa casar, né? Então, não há, como você falou, Flávia, um companheirismo, uma cumplicidade ali. Não há uma integração, né, dos desejos, das vontades, né, dos objetivos, dos sonhos, não há. Cada um vivendo por si, só que na mesma casa, e assinaram lá um papel para dizer que eram casados, para justificar morarem juntos e ter sexo à vontade, né? Ou seja, acaba virando uma relação de conveniência, de interesse, na verdade, uma relação interesseira. Porque interesse todo mundo tem. Interesse de quê? De ser feliz. Todo mundo tem interesse. Toda relação é uma relação de interesse. Onde interesse é o quê? Ser feliz. Agora, uma relação interesseira é isso que eu acabei de descrever. Então, tem uma diferença, né? Existe uma diferença da forma como você se comporta numa relação e no outro tipo de relação, né? Então, o estado emocional que muitas de nós mulheres nos encontramos numa situação como essa é confusa, perdida, né? Achando que não tem solução para o próprio problema, não sabendo como resolver. Tipo, não sei aonde está a ponta desse novelo de lã. É um emaranhado aqui que eu não sei nem por onde puxar essa ponta, que essa ponta está perdida, né? Então, muito desesperançosa perante a realidade da vida afetiva dela, né? Muito desacreditada, descrente, né? E por quê? Porque como não aproveitou os aprendizados que vieram com as mancadas, né, com os erros anteriores, para fazer a renovação de fase, então ela não processou o luto, ela ficou presa. E aí repete de novo, e de novo, e de novo. E o inconsciente funciona assim, gente. O inconsciente funciona dessa forma. Ele vai trazer a mesma situação com figurinhas diferentes, mas muito parecida àquela situação para você ver que tem algo errado. É até você ver. Enquanto você não olhar para aquilo. E não tem coisa que abaixe, inclusive, mais ainda as nossas defesas psíquicas, que nos deixe mais fragilizada do que não lidar com um problema que a gente, no fundo, sabe que tem. Isso abaixa a defesa psíquica, a nível psicológico mesmo, nos coloca propensas a sofrer abusos, tá? E espiritualmente falando também, tá? Então a gente sofre invasão de todas as formas. As nossas fronteiras, e aí a gente vai falar sobre Hera, né? Aqui no arquétipo da deusa grega Hera, Hera fala sobre as fronteiras do reino. Qual é o seu reino? Seu mundo interior. Como é que estão essas fronteiras? Estão te invadindo? Se estão te invadindo, então tá com uma era fraca, né? Ou seja, tem uma parte da sua psique que não está legal, que ela tá assim, ó. Ela não está sendo vista por você, né? Então, quando existem invasões acontecendo, significa que tem coisa ali que está sendo botada para debaixo do tapete, que não está sendo vista, tem problema não resolvido. E aquela sombrinha ali está permitindo as invasões acontecerem. Tem complexo ali, tem sombra, tem um monte de coisa ali para ser resolvido, né? E aí a gente precisa passar por essa camada emocional para ir para planos mais elevados de harmonia. Porque o que eu falei lá até no Instagram, para quem me acompanha no Instagram, eu falei sobre as linhas de tempo e falei sobre o amor. E eu falei sobre o amor ser uma vibração elevada. A maior parte das mulheres diz: "Ah, eu quero amar e ser amada". Tá. Mas numa vibração, aí a pessoa fica vibrando no medo, fica vibrando na raiva, fica vibrando no rancor, no ressentimento, nas inseguranças todas.
O amor não acontece nessa baixa vibração, porque o amor ele é próspero, o amor ele é naturalmente abundante, ele é uma vibração elevada. Então, se você não dá conta dessas questões, você não consegue atingir o amor. Você pode, você pode ter tudo numa relação: apego, dependência emocional, paixonite, amor. Amor, você vai precisar elevar a sua vibração. Ou seja, começa como? Resolvendo os BOs emocionais, psíquicos, do seu psicológico. Para então você limpar a sua casa interior, esse porão aí que fica sujo do nosso inconsciente, né? Para então, sim, com a casa direita, estruturada, bonitinha, né? Poder receber coisas que realmente sejam saudáveis, abundantes e prósperas para a nossa vida. Mas vai esperar ficar pronto? Não, vai vivendo a vida enquanto isso. O problema é que isso vira uma desculpa, como eu falei, para indisponibilidade emocional. Bom, deixa eu me situar aqui na minha, aqui, no meu roteiro, que tem uma parte muito interessante também que eu queria falar, só para a gente concluir essa parte aqui da dor, né, dos problemas que a gente acaba vivenciando, é que tudo isso, quando eu estava construindo aqui essa live hoje, para hoje, né, me fez lembrar muito das rainhas do tarô, né? Não sei quem aqui é oraculista, quem não é, né? Porque assim, gente, eu sou católica, tá? Eu sou cristã, mas eu sou uma cristã que vou além da Bíblia, tá? Eu busco outras fontes, eu não me fecho para outros saberes que podem agregar na minha evolução espiritual. Então, eu tenho uma mente muito aberta, diferente que eu sei de muita gente que conhece os católicos por aí, tá? Eu não sou essa pessoa, tá? Então, sim, né? Até o padre da minha paróquia sabe que eu sou oraculista e que eu jogo tarô. E é isso, e ponto, que eu não vou deixar de ser o que eu preciso ser por conta de A ou de B, né? O meu caminho no catolicismo é com Cristo, meu comprometimento é com Jesus Cristo, com Yeshua, como eu gosto de chamar, com Yeshua, né? E é por ele que eu estou ali, e não pelas pessoas. Então, eu fazendo aqui, né, essa conexão com as rainhas do tarô. Essa postura que eu descrevi aqui, né, de como as mulheres hoje estão, lembra muito a rainha de espadas, né? A rainha de espadas, ela é super controladora quando a gente fala do lado negativo dela, ela é fria, ela é extremamente exigente, extremamente crítica, né? Critica o tempo inteiro o outro, a si mesma, né? E quando, na verdade, o que Mãe Madalena deseja pra gente é que a gente seja todas as rainhas. Inclusive, preparando essa live, uma das coisas que ela me trouxe, assim, que falta, que ela falou uma palavra muito, muito especial: generosidade. Consigo e com o próximo. E isso é muito rainha de copas, isso é muito rainha de ouros, né? Que falam de uma fertilidade, de uma nutrição, né? Tanto de si quanto da relação, né? De uma estabilidade emocional, né? Então, para que todas essas rainhas juntas, né, rainha de copas, rainha de paus, rainha de ouros e rainha de espadas, as quatro juntas elas formam quem? A imperatriz, que é a rainha das rainhas, né? Então, é esse lugar que a gente precisa chegar, da imperatriz, tá? Então, aqui a gente já começa a entender um pouco mais sobre o caminho que a gente precisa seguir. Como ser essa rainha mais nutritiva? Como ser essa rainha mais emocional, sem esses medos todos? Isso não significa que você não vai ter medo, mas que ele não te domine, tá? Que essas experiências do passado não dominem a sua mente, não sejam aquelas que vão decidir por você. Porque o medo ele pode ser um bom conselheiro, dependendo da situação, tá? Mas ele é um péssimo tomador de decisão, sempre. A gente tem, como eu falei, escolher pelo desejo, não pelo medo, né? Não ser passional demais, ou seja, seguir o coração demais e ser impulsiva e irresponsável, se tacando em situações perigosas, mas também não pensar demais, ser analítica demais e fria demais, né? Então é um equilíbrio, é uma misturinha entre um e outro. E aí é que a gente entra justamente no que Mãe Madalena traz para a gente, né? Então agora a gente vai partir justamente para as soluções que são muito, 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 muito incríveis a nível prático, que é para mim a parte mais legal, né? Então, o caminho de cura é justamente esse autoconhecimento,
como a gente está falando aqui, né? O caminho de cura, ele vai falar sobre essa nutrição emocional. O caminho de cura, ele vai falar realmente sobre essa generosidade consigo mesma, né? E, e é exatamente isso que o caminho de Vênus proporciona para as mulheres, né? Exatamente essa reconexão com o seu feminino, com a sua identidade algo mais autêntica, né? Através de estudos, de conhecimento, de práticas, enfim, que vão unir esse corpo, mente e espírito, tá? Então, e isso tudo na regência de Madalena, falando agora mais um pouco sobre a história dela, né? Madalena não foi uma mulher comum, né? No sentido de... Ela não foi essa mulher submissa, ela não foi uma mulher que era compatível o comportamento, o pensamento dela, né, a forma como ela agia, com a época que ela viveu. Madalena foi muito vanguardista, né? Ou seja, ela foi muito para frentex, vamos dizer assim, nos nossos termos contemporâneos hoje, né? Ela era muito para frente, né? Em que sentido? Em todos os sentidos. Porque ela era uma mulher que tinha o feminino dela no lugar. Por mais que Iecho tenha promovido ali um processo evolutivo nela, para a alma dela, porque ela não era de fato uma mulher autorrealizada ainda, ela ainda não era, até conhecer Iecho, ela não era uma mulher santa, né? Ela já tinha suas práticas espirituais, né? Então, Madalena, ela foi iniciada, né, em várias como sacerdotisa em vários desses pontos centrais espirituais que existiam na época, tanto no Egito quanto fora dele, né? E ela não se comportava como uma mulher judia, né? Ela se comportava como uma mulher fora do seu tempo. Então, ela é uma mulher que fala muito para gente sobre essa postura, sobre esse posicionamento, e ela traz algo que é muito importante para a gente, que é o tal do feminino solar, que eu falei com vocês no grupo, né? Então, o que que seria isso, né? A gente conhece muito o feminino lunar, e isso é muito importante para a gente entender a relação de homem e mulher, tá? Porque muitas vezes a gente vê, a mulher é a lua e o homem é o sol. Poxa, mas aí a gente olha no céu, a lua só brilha porque o sol está iluminando ela. Aí isso causa um desconforto na mulher, né? Do tipo, pô, então eu vou sempre estar dependente desse homem, eu sempre vou precisar desse homem, eu sempre, para brilhar, sempre através dele. Como é que é isso? Não é possível que seja assim. Não é possível e não é de fato assim. A lua, enquanto representação do feminino, ela é só uma parte da representação desse feminino, ela não é toda ele, tá? Então, a lua, ela fala sobre esse lado do feminino, esse lado da mulher que é mais introspectivo, que é profundo, que é atento aos detalhes, né? Que, que realmente é intuitivo, né? Que é misterioso, né? Então, a lua, ela fala sobre esse lugar mais sensível da mulher, né? Principalmente se a gente pega no nosso mapa astral, vai falar sobre as nossas emoções. Então, de fato, é uma parte muito, muito, muito importante, né, para a mulher. Por quê? Porque quando a gente fala do aspecto lunar da mulher, a gente está falando da riqueza interior dela. E é exatamente isso que vai auxiliar num relacionamento amoroso, fazer essa contraparte complementar com o homem, né? Um homem, quando ele vai buscar uma mulher, ele não busca a conta bancária dela. Ele não busca quantos diplomas ela tem. Ele busca a riqueza interior. Ele quer saber o que você tem a oferecer de dentro para fora. Então, esse aspecto lunar, ele é fundamental na base desse relacionamento amoroso. Porque esse homem vai se apoiar nesse sentido, de uma forma saudável, tá? Em você, em relação a isso, ele vai buscar essa nutrição em você. Ele vai buscar esse auxílio, esse suporte em você para ele ir para o mundo, né? Então, a mulher que ela tem essa riqueza interior, esse cara encontra algo para lutar, entende? Lógico que uma mulher com essa riqueza interior, ela não vai se atrair por um cara fracote. Não vai, ela vai notar, ela vai ter clareza sobre isso. Esse cara não é para mim, esse cara é fraco para mim. Esse cara não me serve, esse cara é um deitão, né? Esse cara é um abusador. Ela vai perceber porque ela construiu essa riqueza interior. O aspecto lunar dela está em dia, né? Então, somente um homem saudável, né, no seu masculino,
né, no seu eixo ali, vai reconhecer essa mulher. Entende? Porque a gente, a relação é afinidade, né? Isso são aspectos afins, né? Então, é aqui que é a compatibilidade. Agora, se você não tem essa riqueza interior, você é uma mulher insegura, cheia de medo, o que que você vai atrair? Você também não tem muito a oferecer, né? Então, por isso que a gente precisa conquistar isso. E aí, quando a gente chega para a Madalena, a gente ganha um outro aspecto muitíssimo importante, que vai colaborar para a gente conseguir construir toda essa riqueza interior nossa, que é o feminino solar, que é exatamente essa 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 parte da mulher que vai falar sobre a independência dela, sobre esse brilho que ela tem, que não depende de ninguém, né? Desse magnetismo que ela possui, que é dela, que é de quem ela é, que nasce dela, tá? E não por causa do homem que está com ela, tá? E aí aqui, né, de forma muito intuitiva, né, acredito que Mãe Madalena, né, de forma muito intuitiva, me trouxe, durante os meus estudos, um ponto importante que é exatamente como fazer isso de forma prática no nosso dia a dia, e foi através dos estudos das deusas gregas que eu encontrei a resposta para isso. E eu achei maravilhoso a aplicabilidade disso sendo totalmente possível de forma simples, né, para que a gente, de forma simples, que eu digo assim, um entendimento simples de como isso pode acontecer. Claro que a prática disso é uma progressão, né? Ela é gradual. Então, a gente vai fazendo isso pouco a pouco. E aí, a gente vai falar sobre as deusas virgens. Dentro das deusas gregas, eu vou falar quais são as deusas gregas para quem não sabe, tá? Atena, Ártemis, Hestia, Hera, Deméter, Perséfone ou Coré, tá? Que Perséfone tem os dois lados. E Afrodite, tá? Então, se a gente contar Coré como uma outra deusa, a gente vai ter 8 deuses. Se a gente conta Coré como parte de Perséfone, a gente tem 7 deuses, tá? Aí, independente é de cada um como quer colocar aqui, tá? Então, assim, então por que falar das deusas, né? Porque as imagens, né, elas são imagens simbólicas, tá? E o nosso inconsciente funciona através de símbolos, tá? O nosso inconsciente funciona através do que Jung chamava, o psicanalista Jung chamava de arquétipos. Então, elas são arquétipos da nossa psique, tá? Elas não são deuses de fato espirituais, elas não são princípios espirituais, elas são princípios psíquicos, tá? Do nosso inconsciente. O princípio espiritual correspondente é Maria Madalena, né? É Mãe Maria, né? Seres encarnados que de fato eram iluminados, tá? Então, aí a gente está falando de um outro aspecto que é importante também para a gente ver que alguém conseguiu alcançar isso. Alguém vivo viveu, uma mulher viveu e conseguiu alcançar isso. Então, isso é muito importante para a gente nesse sentido. Então, essas imagens, elas enriquecem, né? E vão ampliar a nossa consciência de como a gente pode alcançar esses pontos, tá? Porque elas vão trazer, como elas são 7 ou 8, né, dependendo aqui como eu falei, né, elas vão trazer diferentes aspectos, né, do nosso eu, né, do nosso conhecimento sobre a gente, né, então, e esse conhecimento é exatamente o que vai permitir a gente, né, a mulher, a compreender e a desvendar esses sentimentos, né, e recuperar a si mesma nesse processo todo, tá? Então, assim a gente consegue o quê? Resgatar a nossa alma, né? E o feminino, ele é muito carente, né? Como eu falei desde o início, dessas referências, né? A gente não tem referência sobre o feminino. Madalena ainda é algo recente como uma referência. As pessoas ainda não perceberam 100%, né, que ela é uma referência disso. As pessoas conseguem entender isso, os santos, como uma forma muito distante. Ah, não consigo alcançar. Não, e aí, exatamente quando a gente começa a destrinchar isso, a gente vê como pode ser simples o entendimento da aplicabilidade disso no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente pega as deusas, né, as referências, né, mitológicas para poder estudar e compreender, então internalizar isso, né, isso ajuda, esse saber ajuda a mulher nessa busca, né, pela sua totalidade, pela sua inteireza, tá? Então, isso acaba funcionando como um guia para a própria alma da mulher, tá? E até mais do que isso, né? É um passo importante nessa jornada de reposicionamento
familiar, social, cultural e espiritual da mulher, no lugar em que ela vive, né? Em si e fora dela mesma, tá? Então aí a gente devolve aqui o lugar do feminino, né? A gente devolve o feminino para o lugar dele, lugar da onde ele nunca deveria ter saído, que é a identidade dessa mulher, tá? Então por isso que a gente, eu fiz questão de trazer aqui sobre as deusas gregas, porque eu vi realmente essa conexão profunda aqui com esse nosso processo. E aí eu vou falar das deusas virgens, que são Ártemis, Atena e Hestia, tá? Eu não vou falar muito especificamente de todas elas, porque isso vocês vão ver no caminho de Vênus, que elas vão estar todas destrinchadas ali, todo o aspecto psicológico que a gente manifesta quando a gente está manifestando aquela deusa na nossa psique, quando é ela que está liderando as características, né, e os valores daquela deusa que estão liderando a nossa vida. Então, elas sempre vão ter luz e sombra. Então, isso é muito legal. E a gente consegue entender e chegar no que Madalena nos pede, né? Que é tomá-la como exemplo e como referência. Então, isso é uma forte base para isso, tá? O mais legal aqui que a gente vai falar das deusas virgens, como esse feminino solar, tá? As deusas virgens, Ártemis, Atena e Hestia, elas trazem o feminino solar, que Madalena tanto fala pra gente. Que é o quê? Qual é esse diferencial do feminino solar em relação ao feminino lunar? Enquanto o feminino lunar ele tem um aspecto muito interno, muito interior, um desenvolvimento interior, né? O feminino solar ele tem um foco externo. Olha que interessante, não é o masculino, ainda é o feminino, só que num aspecto solar, tá? Num aspecto mais para fora, não é o nosso ânimos, que é uma parte que vocês também vão entender no caminho de Vênus, que é o masculino da mulher, o marido interior da mulher, né? Não, é o feminino dela, ainda é a identidade dela feminina, só que voltada para um foco externo, né? Então, como ela procede nesse feminino, né, na vida, nesse feminino que está com seu foco externo, né? Então, aqui, o que que isso significa? As características desse feminino solar é desenvolver talento, é competição, é perseguir os próprios sonhos, é a resolução de problemas, trazendo soluções, né? E também uma vida contemplativa, né? Ou seja, aonde tudo parte do cerne interior dela. E apesar de Estia ter um foco mais interior, vocês vão entender que ela representa muito esse feminino solar no sentido dela se bastar no sentido autonutritivo, entendeu? Estia traz muito isso, né? Essa contemplação interior como a chama da qual internamente ela se alimenta para se sentir viva, se sentir vitalizada, né? Então a fonte é ela mesma e não o outro e não a relação, né? Ela não tem essa relação exterior com o homem, né? Ela tem uma relação com ela mesma. É exatamente isso que vai nos auxiliar nos posicionamentos, a trazer uma vida que faça sentido para a gente, né? A construir uma vida independente de quem está no nosso lado ou não, porque a gente vive num mundo onde tudo é passageiro. Então, essa pessoa pode estar do nosso lado e amanhã não está. E o que fica, né? A gente. Então, isso precisa estar centrado. É exatamente isso que as deusas virgens trazem como referência, que é o feminino solar, tá? Então, isso significa o quê? O feminino solar nada mais é do que aquela mulher que ela entendeu que ela tem um espaço que é só dela, né? Ela não pertence a ninguém. Ela é impenetrável, né? Entre aspas, assim. Ela é impenetrável principalmente em relação ao homem, né? Como a gente está falando de relacionamento, eu vou falar muito em relação ao homem, tá? Então, ela é impenetrável. Ela não se permite penetrar desse homem, mas isso é diferente de indisponibilidade emocional e vocês vão entender por quê, tá? Então, ela não é afetada pela necessidade ou pela aprovação do outro, principalmente do cara que está com ela, entende? Ah, mas ele espera que eu faça isso, ou espera... Ah, eu tô sempre querendo agradar aquele cara aí, eu deixo de me posicionar para ficar agradando. Isso é dependência emocional, tá? Então, por quê? Porque ela tem uma qualidade característica de percepção que se chama enfocada. O que que é isso? É uma habilidade de se concentrar naquilo que realmente importa, tá? Então, ela não se permite dominar, né? E por conta disso ela permanece intacta, inviolada,
né? Então, é importante que a gente está falando desse espaço aqui, que ela entende que ela tem um espaço que é só dela, e que o homem não penetra, que ninguém vai penetrar, é um espaço psíquico, físico e espiritual também, tá? Então, essa é uma parte da mulher que existe sem o outro, né? Que é separado, que é independente mesmo, né? Então, é o seu próprio direito de domínio, tá? Então, quando a gente está falando do feminino solar, a gente entende, então, o quê? Que ela não vai agir para agradar, ela não vai agir para ser desejada, para parecer interessante, entendeu? Ela não vai agir conforme aquilo que ela acha que o outro quer dela. Não é isso. O feminino solar, ele não se guia assim, que é exatamente isso que nos falta, tá? Então, por que que ela, né? Então, o que que faz ela se permanecer intacta, inviolável? Porque a deusa virgem, né, o feminino solar, ela vai agir, a mulher vai agir conforme os próprios valores pessoais dela, ou seja, são os próprios valores pessoais que ela obedece, né? E não as conveniências, e não a necessidade de agradar o outro. Entende que tudo parte do interior dela. Isso corresponde ao meu valor pessoal? Isso corresponde aos valores de relacionamento, de valores morais e éticos que eu carrego dentro de mim? Não? Então, beijo, tchau. E é exatamente isso que é o feminino solar, e é esse posicionamento firme que Madalena deseja de nós, que foi o que ela foi. Ela viveu num mundo machista 2024 anos atrás, né? Onde o machismo imperava absurdamente, tinha um Império Romano matando as pessoas, né? E depois matando, mais posteriormente com a morte do Cristo, matando mulheres, né? E ela, né, foi firme, independente do que aconteceu com o Cristo. Ela seguiu o caminho dela e enfrentou um mundo extremamente opressor, machista e venceu. Não só venceu, como se iluminou, né? Se tornou santa. Ela chegou ao auge do auge nessa vitória dela, né? Então ela percorreu um caminho intenso, árduo, por amor. Amor. Amor foi o que a moveu. E, portanto, renúncias e sacrifícios fazem parte quando a gente ama, mas pelas razões certas, porque os valores dela estavam intactos. Ninguém tocou nesses valores. E é esse o posicionamento correto do feminino solar, né? Então, psicologicamente, o feminino solar nosso, ele permite que a gente não seja afetada pelas expectativas do que as pessoas acham que a gente deveria estar sendo, né? Ah, mas eu espero que a mulher... Não, não é isso. Não é isso que vai mover a mulher quando o feminino solar dela está ativo, né? Então, o mais importante para a gente entender desse feminino solar é a deusa virgem, né? Aí eu vou falar um exemplo aqui da deusa virgem mesmo. A deusa virgem, e esse é um ponto muito importante, presta muita atenção agora, tá? A deusa virgem é uma pura essência de quem é mulher e daquilo que ela valoriza. Ela permanece imaculada, né? E não contaminada, porque ela não o revela. Ou seja, o que que ela não revela, né? A pura essência de quem ela é como mulher. O que que significa esse não revelar? Vamos agora. Porque, ou seja, ela não o revela porque o mantém, né, essa pura essência sagrada, inviolada, ou porque o expressa sem modificação para refletir ou modelar os padrões e características dos masculinos. Ou seja, aqui a gente tem uma resposta muito importante. Muitas vezes a gente escuta de que, você tem que manter um mistério com o homem, você não pode revelar tudo, você tem que ser misteriosa. E a gente nunca entendeu. A verdade é essa, a gente nunca entendeu o que era isso. Por quê? Porque a gente não tinha referência, né? O que é isso? O que é essa mulher? O que é essa mulher misteriosa? O que é isso? De onde isso vem? Baseado em quê? Né? Como que se constrói isso? Como que se vivencia isso? Né? Aqui, o que que ela não revela? O que que ela não permite que o outro toque? Que ela mantém imaculado? Que é sagrado para ela, né? Que não pode ser violado. A pura essência dela, ou seja, a identidade dela, que é baseada em quê? Em valores morais e éticos elevados, ou seja, daquilo que ela acredita, por exemplo, que precisa existir, lealdade, vamos supor, o valor da lealdade no relacionamento. Se a pessoa tentar ultrapassar aquilo, aquela pessoa está fora. Por quê? Porque ela está agindo conforme o valor dela, independente de quem seja, de quem fez, sei lá o quê.
É o valor dela que está sendo o centro motivador para a ação dela, para a escolha dela. Ela não está violando os valores dela. Ela não está violando, portanto, a si mesma. Então, é esse espaço que o homem nunca vai poder tocar. Do tipo, se você passar daqui, você está fora, né? Então, ela está se baseando no quê? Não é em achismo, são em valores, na integridade, naquilo que está internalizado nela. Ou seja, ela expressa isso sem modificação, ou seja, ela não está buscando, para que isso, para expressar isso, ela não precisa modelar o homem, não precisa imitar o homem, ela não precisa refletir, né, os padrões masculinos. Ou seja, ela está à parte disso. Ela existe independente disso, né? Então, esse é o grande mistério que quando que a gente nunca entendeu o que que era, né? Que se mantém a partir de um posicionamento. Isso nada mais é do que um posicionamento, ou seja, ela não perde nenhum momento quando ela está num relacionamento, ela não perde de vista os seus próprios valores pessoais, aquilo que é valioso, que é ouro para ela, né? Então, esse enfoque, né, essa percepção que ela tem, essa qualidade característica de percepção enfocada, ou seja, focada, leva ela a uma realização direcionada, né? Uma capacidade de focar de maneira consciente. Consciente. E não inconsciente. Ela não está agindo inconscientemente. Ela está consciente de quem ela é, ela está consciente dos valores dela, ela está consciente do que é importante para ela. E por isso ela sabe qual ação, qual postura, qual atitude corresponde à manutenção e à sacralização desses valores, ou seja, torná-los imaculados, ou seja, não tocados pela pessoa, por uma outra pessoa que não sabe respeitar esses valores, que não corresponde a isso no relacionamento. Por isso é tão importante a gente não se jogar, né, de cabeça no primeiro que tem um emprego e deseja um compromisso com a gente. Não, vamos observar antes. Vamos entender quem é esse homem. Vamos entender quais são os valores. Para isso serve o namoro. Namoro é uma fase de teste, por isso que todo namoro tem que acabar. Ou porque a pessoa não serve, ou porque você vai casar, né? Então, você na fase do namoro, você observa, tá, quais são os hábitos dessa pessoa, como ela trata uma pessoa, você vai observando quais são os valores dela ao longo, para saber se correspondem com os seus, né? Porque dali você vai, como ela lida com dinheiro, né? Como ela lida com as próprias emoções quando algo dá errado, quando uma mudança repentina acontece, como ela lida nas conversas difíceis, né? Como ela faz? Quais são as reações que ela tem, né? Então, esse é o feminino solar, gente. É isso que Mãe Madalena deseja para nós, que a gente não se desfaça mais dos nossos valores, que correspondem a quem somos, na nossa pura essência, para caber em lugar nenhum. Que é o que a gente tem feito há milênios, há mais de 2024 anos, mesmo antes de Madalena, isso já estava acontecendo. A mulher sempre tentando se encaixar, sempre tentando caber num mundo que não foi feito, que não a aceita. Só que cabe a nós, mulheres, dar esse basta. Como? Ousando ser quem nascemos para ser. Então, a busca, a resposta é a nossa essência, a nossa identidade. Né? Então, quando a gente traz as deusas gregas, a gente consegue manifestar isso psiquicamente para então conseguir alcançar o princípio espiritual de Madalena, né? Então, são etapas graduais que a gente precisa percorrer. Então, quando a gente desenvolve Ártemis, né, a gente entende o que significa a conquista do próprio espaço, né? A gente entende o que que é isso. Né? Só que, infelizmente, como essas são deusas que o patriarcado, que é o sistema de controle que a gente vive hoje, não permite, essas deusas virgens não são bem quistas no patriarcado, porque elas falam do quê? Do eu, da identidade. Não, você não pode ter uma identidade. Eu digo quem você é, né? É assim que o sistema de controle faz, né? Eu dito o que você pode, o que você não pode, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Aí, quando você diz que porque Ártemis é isso, né? No mito, Ártemis pede para Zeus, que é o pai dela, para ela ter a liberdade de escolha, onde ela toma as próprias escolhas e decisões. Olha que bonito isso, né? Então,
Aí quando você chega e você reivindica isso, e você ignora o sistema e você vive uma vida à parte disso, o sistema fica louco. Então, é isso que a gente acha que não, porque a gente teve a realidade distorcida, mas um homem gosta disso. Um homem quer uma mulher assim. Mas isso não significa indisponibilidade emocional. Porém, como eu falei, como essas deusas não são bem quistas no patriarcado, a gente tem vivido elas na sombra delas. E aí sim, Ártemis, Atena e Hestia, na sombra, elas são extremamente indisponíveis emocionalmente. Controladoras, críticas, vivem em isolamento, não querendo saber de ninguém. Ah, eu me basto. E aí aquilo vira uma desculpa para ela não se conectar com ninguém. Mas na verdade, tudo esconde que é uma insegurança, um medo de ser trocada, um medo de ser traída, né? Por quê? Porque se em algum momento alguma outra deusa, como Hera, que é a esposa, sofreu uma situação, aí ela vai para outra deusa, aí ela vai para Ártemis, que fica ofendidíssima com isso, claro, mas coloca o quê? Numa indisponibilidade emocional. E Ártemis ainda tem o aspecto da raiva, né, da ira, ela fica raivosa com aquilo. Então a mulher fica agressiva, ela fica, que aí parece que é o masculino, né? Muitas vezes tem também um ânimo ali negativo, mas é muitas vezes esse feminino que foi ferido e tá raivosa, entendeu? E tá rangendo os dentes para todo mundo, né? Então é sair dessa sombra, trazer essas deusas maravilhosas para a luz, porque aí sim esse feminino solar vai acontecer, e aí a gente vai ter essa completude em nós mesmos. A gente vai conseguir se bastar, mas sem sermos indisponíveis emocionalmente. Então, esse é assim, um must que a gente precisa entender para conseguir ter essa vitória aí. Flavinha, alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa? Eu vou passar aqui para a Afrodite para a gente poder fechar. Ô, Vanessa, eu estava escutando você falar e eu estava me identificando, porque eu acho que tudo o que aconteceu, igual eu falei na minha relação, eu estava aplicando esse lado sombra dessas deusas virgens. Porque ela não tem permissão para existir, né? Você não estava podendo existir do jeito que você nasceu para existir, Flavinha, na sua relação. Você estava se sentindo oprimida. Aí por isso eu ficava mal-humorada, né? Emburrada, Uhum, reclamando, uhum, exato. Porque você foi engolindo aquilo, né? Você não até foi. chegar ao ponto que eu não aguentei mais tanta opressão e cansei de Uhum. reclamar também, porque isso não é da minha essência. Você estava sendo alguém Que naquela eu não, relação que nem que você eu não, queria ser, né? eu estava sendo alguém que eu nunca fui. Eu nunca fiquei reclamando na minha vida, tudo para mim estava bom, entendeu? Até o dia que eu casei e eu só começava a reclamar com meu marido. E eu Uhum. estava perdendo a minha identidade, porque eu nunca fui desse jeito. Perdeu mesmo. Isso acontece com muitas mulheres, Flavinha. Infelizmente. É isso que eu tô te falando. Essa é a marca da falta de referência que a gente teve ao longo de todos esses anos. A gente sofreu muito. Nossas ancestrais sofreram muito, nossas mães, bisavós, avós, enfim, todas que vieram antes e que não tiveram um casamento bem-sucedido, sofreram muito com essa falta de referência. E ainda sofremos, né? Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com o Eixo, assim, nos meus momentos de conexão com ele, né? Em relação à divulgação de tudo que eu faço, do Caminho de Vênus, da história dos dois, através do Caminho de Vênus. E, e aí, assim, num dos momentos assim, mais assim, de insights e tal sobre esse processo e tal, e eu sentindo assim muito ressentindo a dor do coletivo, né, do feminino, por conta da opressão, da, da queda do feminino na humanidade. E aí eu lembro de sentir Eixo assim, entendendo muito, né, o quanto eu entendi aquilo, sabe? Porque ele falava, nossa, como se ele estivesse me dizendo assim, é claro que você entende isso, você vive isso, né? Então você vive a consequência da queda de Madalena, né? Então, e aí eu sentindo o quanto isso era uma dor assim para ele também, né?
Sem dúvidas, o Cristo, isso é uma grande dor para ele, a história, essa parte da história dele ter sido ocultada, né? Mas eu não tenho dúvidas também que ele sabia que isso iria acontecer, devido ao mundo em que, do jeito que estava, né? E a ignorância do ser humano. Enfim, mas então agora a gente está nesse processo, que Madalena tem trazido muito, nesse processo de resgate da mulher em si mesma e, portanto, na humanidade. Porque o coletivo é feito de indivíduo, né? Então, se cada indivíduo nascido mulher fizer esse resgate, esse coletivo vai mudar, né? Então, vai sofrer esse impacto naturalmente, como uma consequência. Então, nós mulheres precisamos iniciar cada uma em nós mesmas, e a gente se ajudando, como estamos fazendo aqui, para que o progresso exista e finalmente aconteça, sabe? E aí, como a gente sabe, né, eu e você, Flávia, por a gente já ter mais contato com essa história de Madalena, com o legado dela, o quanto ela está relacionada com Vênus e o quanto ela está relacionada com Afrodite, que é uma das deusas gregas. E o maravilhoso disso, de poder fechar com essa parte de Afrodite, é que a Afrodite ela traz uma bênção, uma espécie de bálsamo para todo esse processo que é incomparável, assim, né? Porque a Afrodite ela não é uma deusa vulnerável, ela não é uma deusa virgem. Na verdade, ela é tudo isso junto. Por isso ela é chamada como uma deusa alquímica, a deusa da transformação. E ela é o amor, na essência, na sua maior pureza, né? Então, é, quando a gente fala desses aspectos sombrios que vem acontecendo com as mulheres, que vem sendo manifestado, a Afrodite ela vai trazer aspectos de que muitas de nós sofremos nos relacionamentos e que fez muitas de nós que estamos solteiras ou casadas, que isso pode acontecer dentro de um casamento também, infelizmente, que é a objetificação, né, da mulher, objetificação do corpo dela, da sexualidade dela, uma hipersexualização, uma vulgarização da sexualidade que a gente tem visto também, isso é muito Afrodite na sombra, né? Ou também ser movida somente pela conquista, né? Aquela mulher que conquista o cara, aí enjoa e vai e conquista outro e fica naquele ciclo vicioso, né? Porque ela está buscando o quê? Validação, né? Ah, ela se sente validada todas as vezes que ela consegue conquistar um cara e que leva um cara para cama, do tipo, olha como eu sou incrível, porque na verdade aquilo é uma migalha, né? Que ela está buscando por não saber ou não acreditar, pela baixa autoestima dela, que ela pode amar verdadeiramente, né? Então, essa baixa autoestima leva essa mulher a relacionamentos conturbados, abusivos, né? Leva uma relação depreciativa com o próprio corpo e até mesmo a depressão, né? Porque a Afrodite é vida, porque ela é o amor. Então, ela é a própria vida em ação, né? Então, quando a gente, quando a gente começa a entender aqui sobre Afrodite, ela vem como exatamente a deusa principal que precisa ser resgatada, né? E esse feminino solar nos ajudando a resgatar isso, porque a gente tem uma consciência maior, por sermos mulheres, das deusas vulneráveis, que é a Hera, que é a esposa, que é uma consciência, que tem uma qualidade de característica de percepção que é difusa. O que que isso significa? Que ela é consciente do outro, né? Ela percebe o outro. Só que nessa de não conseguir perceber a si mesma porque está faltando o feminino solar, né, que está faltando as deusas virgens, ela fica em excesso percebendo as necessidades do outro, a vontade do outro, e esquece dela mesma. E aí nisso ela é traída, nisso a gente acha que não, mas a gente desequilibra a relação. Porque aquele que dá demais desequilibra muito a relação. A gente precisa entender que a gente precisa receber, né? Então, numa das deusas virgens, que é Deméter, deusas virgens não, vulneráveis, que é Deméter, a gente tem a dificuldade de, quando está em desequilíbrio, de receber. Deméter é aquela que dá muito, porque ela é a grande mãe, né, das deusas vulneráveis. Então, ela dá muito, e aí ela esquece que ela também precisa receber, e ela precisa aceitar isso, né? Então, assim, muitas vezes
a gente fica nessa consciência difusa, né? Nessa consciência muito exacerbada sobre o outro, né? Sobre aquecer o outro, iluminar o outro e a gente nesse processo. É o que falta. Por isso, Madalena me frisou muito para eu trazer sobre as deusas virgens, sobre eu falar sobre o feminino solar através das deusas virgens. Por quê? Porque ela disse que era isso que estava faltando, né? Que era isso que ela queria, principalmente que a gente arduamente tivesse fome disso, né? Que a gente fosse à luta para conseguir restabelecer isso em nós. Porque se a gente tem uma já, que são as deusas vulneráveis estabelecidas, e a gente estabelece a outra, a gente ganha Afrodite, entendeu? Porque a Afrodite, ela é uma deusa virgem e uma deusa vulnerável, porque ao mesmo tempo que ela é consciente do outro, ela em nenhum momento abre mão de si mesma, né? Abre mão daquilo que é valioso e importante para ela por conta das relações que ela teve. Na mitologia, como ela é o amor, o fato dela se deitar com vários homens significa o quê? Traduzindo o mito, o amor é para todos, né? Então, Afrodite, ela traz um aspecto muito, muito, muito lindo aqui, que é muito importante da gente trazer para os nossos relacionamentos. E aí a gente vai mudar a, a percepção dos nossos relacionamentos, a gente vai mudar a forma como a gente vive isso. Que a Afrodite, ela não está focada, como ela não é só uma deusa vulnerável, né? Porque ela é muito consciente do outro, ela também é uma deusa virgem, porque ela também é consciente de si e daquilo que é importante para ela. Ela vive os relacionamentos de uma forma diferente de Hera, uma forma diferente de Deméter, uma forma diferente de Perséfone, que são as deusas que são conscientes do outro, né? Ela vive isso a partir da experiência emocional e não do outro, da necessidade de estar com o outro. Entende? Olha que interessante. O que é importante que a Afrodite valoriza é a experiência emocional que ela está tendo naquele momento, né? Muito mais do que a independência, que seriam as deusas virgens, que querem ser independentes e só isso, e não querem saber de ninguém, não querem saber de relacionamento, não querem saber de amor, não querem saber de nada. Mas também não é só os laços permanentes, porque ela sabe que a vida é feita de fases. Ela sabe que amanhã aquilo pode não estar ali, né? Então, ela foca no hoje, no presente. Ela entende, ela não está olhando para o passado, ela não está olhando para o futuro, ela está olhando para o hoje. O que importa para ela é a experiência emocional e quanto aquilo amadurece, enriquece, né, e evolui. Porque por isso o amor é uma grande alquimia. Então, naquele momento presente, ela está amando e aquela experiência emocional de amar está transformando quem ela é, né? Trazendo a evolução dela. Olha que incrível, por isso ela é uma deusa alquímica, né? Então, a relação sexual aqui, ela é um sinônimo de comunicação e comunhão. Olha que lindo. Não é promiscuidade, não é vulgaridade, é um momento de comunhão com o outro, né? De fusão com o outro, onde ambos se tornam um só. Então, aqui a gente traz uma outra perspectiva do amor, da sexualidade, através de Afrodite, né? Então, Afrodite, como amor, ela é o próprio poder criativo, como sexualidade, né, também, ela é o próprio poder criativo, por isso ela é a própria vida, né? Então, você pode gerar Afrodite, ativar Afrodite de N formas. Quando você cria um projeto, quando, enfim, tudo que você faz tem muito prazer em ser feito ao longo do processo, como ela é focada, ela valoriza a experiência emocional, então ela valoriza o processo, né? Então, tudo que está envolvendo muito prazer, muita satisfação ali, onde você está vivenciando isso dessa forma, ali tem a Afrodite, né? Então, a Afrodite, ela está lá. Onde quer que o seu crescimento como mulher, como ser humano, esteja presente, a Afrodite vai estar ali. Então, isso é maravilhoso porque a gente tira esse foco de Afrodite estar só nos relacionamentos. Não, ela não está só nos relacionamentos, a gente precisa lembrar que ela é uma deusa virgem também. Ou seja, aquela que é focada naquilo que realmente importa para ela. E muitas coisas para a mulher que desenvolve, né, essa consciência pode ser importante, não só o relacionamento, várias outras coisas. Por quê? Porque ela é tudo numa só, né? E não à toa ela está conectada com Madalena, ela tem essa ela é a referência psíquica, né? A referência de princípio psíquico em nós, né? Onde Madalena se manifesta, né? Do espiritual para o psíquico através de Afrodite. Então,
Isso é maravilhoso. E dentro da a qualidade característica de percepção de Afrodite tem um nome diferente. Não é enfocada, como as deusas virgens, né? E também não é difusa, como as deusas vulneráveis. Ela tem um nome próprio dela, que é a consciência Afrodite, né? Uma consciência afrodisíaca, uma consciência venusiana. Exatamente essa fusão de todas as coisas, né? Então, ela valoriza um relacionamento amoroso e mais do que isso, ela, a consciência Afrodite é aquela que entendeu, né, por ter conseguido estabelecer todas essas outras deusas em si mesmo, né, ter conseguido integrar todas as outras deusas em si mesmo, ela valoriza o relacionamento amoroso e arrisca tudo por ele, né? E ela vence. Então, isso é muito lindo sobre Afrodite, isso nos faz entender qual é a meta, né, que a gente precisa é, se guiar, né? O caminho pelo qual precisamos caminhar. Agora, por quê? Porque a consciência afrodisíaca, né? Essa consciência afrodite, ela é um último, eu entendo ela como um último estágio depois que a gente consegue é, integrar essas outras deusas na gente. A gente consegue. O que é integrar? É ter consciência das outras deusas, né? Começa aos poucos manifestar a presença psíquica dessas outras deusas, né? Então, porque se a gente busca a consciência de Afrodite sem essas outras deusas, a gente se ferra. Aí, nesse arrisca tudo, a gente é impulsiva, a gente é irresponsável, a gente não tem controle dos próprios impulsos, entendeu? Aí a Afrodite se manifesta na sombra, entende? Então, isso é muito importante da gente ter essa clareza, né? É, então, é aquele momento em que, assim, quando eu falo que a Afrodite está em tudo isso que gera prazer, que gera crescimento, é aquele trabalho que ele não se torna mais exaustivo, né? Ele te fortalece ao invés de ser exaustivo, por exemplo. Então, isso é Afrodite, né? Então, ela está nesse material interior que é capaz de transformar o chumbo em ouro, né? Então, por isso ela é essa deusa alquímica, né? Então, ela tem essa qualidade tanto receptiva quanto enfocada, né? Então só que ela consegue ser, enquanto deusa virgem, né, deusa com percepção enfocada, ela consegue ser ainda mais enfocada, né, mais focada ainda, mais intensa, né? Enquanto deusa vulnerável, né, com uma consciência difusa, ela consegue ser ainda mais receptiva, ainda mais atenta aos detalhes, né? Porque ela é o amor, ela é a manifestação do amor, né? Então, a Afrodite ela tem essas qualidades que são muito importantes de serem conquistadas e que vão trazer para a gente a busca, a conquista, né, nessa busca do relacionamento recíproco e saudável. A Afrodite é uma deusa, ela jamais vai ficar com um cara que não está nem aí para ela. Ela é uma deusa, ela tem que ser venerada, entende? Quando você incorpora isso em você, né, e você vai conseguir incorporar isso a partir das deusas virgens, como eu trouxe, né, com as características do feminino solar, isso fica mais simples da gente entender como a gente chega lá. A gente aqui, eu fiz um passo a passo de como conseguir chegar lá, né? Como a gente consegue despertar a consciência de Afrodite, né? Como que a gente manifesta isso, né? Então, falando sobre aquilo que nos falta, que é exatamente o feminino solar e que a Mãe Madalena frisou tanto para que eu trouxesse para vocês, tá? Bom, é isso, né? Flavinha, quero saber se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar mais alguma coisa, se ficou claro o caminho, o passo a passo, né? Como é que foi para você escutar tudo isso? Fez sentido? Fez muito sentido, Vanessa, tudo que você falou, muito enriquecedor. Eu só fiquei é, assim para saber que você falou que ia falar um pouquinho sobre Vênus, né? Sim, falei como Vênus como Afrodite, que Afrodite é Vênus, Ah, tá. Uhum. entendeu? Agora, é, então, o caminho de Vênus, né, que é justamente essa iniciação que as meninas, eu já tenho alunas lá, né, que as meninas já se iniciaram lá, e eu estou reabrindo a turma. Então, todo esse detalhamento, essa aula, inclusive, vai ficar para o Caminho de Vênus, eu vou colocar essa aula lá, né, para as aulas no módulo de aulas ao vivo. A gente lá no Caminho de Vênus, a gente vai destrinchar melhor cada uma dessas deusas, tá? A gente vai ter um módulo somente para isso,
né? No Caminho de Vênus, a gente tem todo um processo psicológico, né, de aprendizado terapêutico, para que a pessoa possa se autoterapeutizar e ela não precise constantemente de um psicólogo ou qualquer coisa assim. Esse é o objetivo final, que aos poucos ela se torne tão independente, que ela não precise o tempo inteiro de um psicólogo, por exemplo. Não que isso vá substituir, mas para quem está, por exemplo, numa terapia já, isso vai acelerar ainda mais o processo psicológico da pessoa, que vai ajudar a fazer as cognições necessárias para se liberar de traumas, tá? Eu vou compartilhar um pouco aqui a tela com você de novo, só para a gente ver essa parte do cronograma da iniciação, tá? Deixa eu tirar daqui. Ah, tem para baixo. Vou aumentar aqui. Então, aqui é um pouco do cronograma que a gente tem dentro do Caminho de Vênus, tá? Vocês vão ter aulas gravadas, tá? Eu sou analista corporal, minha especialização como psicoterapeuta principal é na análise corporal, que é a linha psicológica de raiz, tá? Então, ali vocês vão entender quem vocês precisam ser, né? Como vocês vão vencer os conflitos internos, né? Os padrões repetitivos, a neuroplasticidade, que é como que a gente faz, né? A gente dá essa volta por cima dessa fazendo a neuroplasticidade, ou seja, mudando o padrão, né? Entender um pouco mais sobre as escolhas inconscientes, os ganhos indiretos, a dependência emocional. Você vai descobrir o seu perfil dependente emocional. Na parte astrológica, que é uma ferramenta que eu gosto muito de trazer, que a gente começa ali a falar dos símbolos, dos arquétipos, porque o inconsciente ele trabalha em símbolo, ele trabalha através de símbolos, de arquétipos, então o mapa astral ele entra muito bem nessa parte. Então ali a gente vai ver o que que você veio curar, né, direcionando a sua ação, né, despertando o seu poder pessoal, o feminino oprimido, né, desenvolvendo a sua força de vontade, porque muitas vezes a gente não tem força para continuar, força para ir, então como que faz, né? Então a identificação dos seus desejos, dos seus valores, tá? Porque a gente falou aqui, né? Como eu me pauto nos meus valores, né? Como que esse feminino solar pode se pautar nos meus valores se eu não sei quais são os meus valores? No Caminho de Vênus você vai descobrir, o seu mapa astral mostra, tá? Eu ensino vocês a verem isso e descobrirem isso. Uma outra ferramenta que eu amo e adoro usar, que também é o desenho humano, e aí ali a gente vem despertando, né, o meu potencial, como fazer escolhas assertivas, ali a gente fala sobre como cada um tem a sua própria tomada de decisão. Muitas vezes a gente tem dificuldade de escolher, porque a gente não sabe como funciona a nossa tomada de decisão, e isso é totalmente energético muitas vezes, então a gente tem ali para descobrir isso, né? A sua estratégia de atuação no mundo, personalidade e função no mundo, entendendo o seu papel no mundo. A gente vai falar sobre vários centros ali de potencial seu, tá, para ser despertado. E aí a gente tem sempre 2 encontros ao vivo, né, em grupo, e a gente tem 2 encontros individuais, tá? Nesses encontros individuais, que é exatamente o que é bacana, é que você ganha não só a consultoria Express, mas também o Caminho de Vênus, tá? A consultoria Express, elas são divididas em 2 sessões, onde eu vou fazer a análise do seu gráfico de análise corporal, vou explicar o seu funcionamento, explicar, fazer uma anamnese da sua vida, desde a sua infância até os dias de hoje, e a partir dali eu vou te explicar por que que você tem os problemas que você tem e por que que você travou. E aí no segundo encontro a gente vai aplicar uma segunda ferramenta da análise corporal chamada chave mestre, onde dentro dos 5 traços de caracteres principais que a gente carrega, eu vou trazer a solução para aquele problema que você me trouxe, de acordo com aquela dor que aquele traço de caracteres está apresentando, né? E aí você tem todo o caminho de vendo as outras aulas, as aulas todas vão te servir para essa jornada, te guiar nessa jornada de aplicação de tudo isso, tá? E aí a gente tem a comunidade, né, da galera,
que está dentro já do Caminho de Vênus, e também vocês vão ter acesso a referências bibliográficas, né? A gente vai falar sobre sexualidade também, eu tenho curso Vivendo no Recurso, que está ali dentro também, os valores do feminino, os arquétipos do inconsciente feminino, enfim, tem muita coisa, né? Ânimos e ânima, desejo versus força de vontade, né? Então, a gente vai falar sobre como a energia sexual atua dentro, a gente vai estar falando sobre movimento consciente também, para ativar a sexualidade. Então, a gente vai ter aí um processo bem rico, né, em relação ao que é o caminho de Vênus, tá? Ficou alguma dúvida, Flavinha? Não, foi bem esclarecedor, Vanessa. Só tenho a agradecer. Ah, imagina. E ó, a abertura do Caminho de Vênus está começando hoje, ela vai ficar até o dia 22 somente. E hoje até amanhã vai estar com desconto maravilhoso. A consultoria Express, que é algo que eu vendo separado e que eu estou colocando como um combo dentro do Caminho de Vênus, né? Ou seja, toda a iniciação mais a consultoria Express, hoje e amanhã vai estar saindo de 1.266 por 466, 466 somente. Você pode pagar no Pix, você pode pagar parcelado em 12 vezes no cartão, tá? Aí eu vou deixar o link lá no grupo para a galera acessar também. E aí vai continuar com desconto essa semana, porém vai ser menos desconto, tá? A partir disso, né, vai ficar 466 hoje e amanhã, tá? Parcelando, acho que em 12 vezes dá uns 40 e pouquinhos reais, tá? No cartão. E aí ele vai passar para 666, tá? Aí depois, mais 2 dias, né? Aí depois desses outros 2 dias, ele vai passar para 866. E aí, acabado, né, essa semana de lançamento, essa semana de reabertura de inscrições, ele volta ao preço normal de 1.266, tá? Então, aproveita, né, para você poder se inscrever, né? Eu queria também saber se faz sentido para você nesse momento, financeiramente, como é que tá? Eu vou parar aqui de gravar, tá? Bom, gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no direct. No direct não, lá no grupo de WhatsApp, tá? Pode ser no privado, ou também pode ser lá no grupo mesmo, que depois eu vou deixar aberto. Eu só fechei por agora porque tava aquela invasão ali, daquela pessoa botando propaganda, então eu dei uma fechada. Mas eu vou deixar aberto e já com link, tá? Deixa eu só deixar de gravar aqui. Um beijo.